Bom, então, boa noite a todos. A gente vai dar início hoje ao segundo dia do webinar Biotecnologias para Mapeamento de Riscos e Desastres, que é um evento organizado em parceria UFRA, Universidade Federal Rural da Amazônia, e a Associação Brasileira de Biologia de Engenharia e Ambiental Núcleo Norte. E, bom, hoje a gente também vai ter mais outras duas palestras. Vamos contar com a moderação da geóloga mestre Iris Bandeira, da CPRM, e eu vou pedir para ela se apresentar brevemente e já passar para as outras considerações sobre as palestras. Então, sejam todos muito bem-vindos e desejo um excelente evento a todos. Boa noite, gente. Espero que todos estejam bem. Eu sou Iris Bandeira, eu sou geóloga, eu trabalho no Serviço Geológico do Brasil, na área de gestão territorial e no mapeamento das áreas de risco, e eu também faço parte do Conselho do Núcleo Norte da BGE. E hoje eu vou estar como mediadora, né? E em nome da BGE Núcleo Norte, eu queria agradecer a participação de todos pelo interesse, né, nessa temática de geotecnologias relacionadas ao mapeamento de riscos e desastres. Eu quero também, que ontem eu não tive a oportunidade de fazer isso, de parabenizar os organizadores do evento, né, que tem como principal objetivo disseminar a área da geologia de engenharia e ambiental na região norte, né. A gente está meio que abrindo as discussões na nossa região. E hoje a gente vai falar de um tema, de um processo que apresenta o maior número de áreas de risco na região amazônica, que são as inundações. E para falar sobre as tecnologias associadas a esse mapeamento, a BGE Núcleo Norte convidou dois grandes profissionais que já têm grande experiência nessa área, que é o geólogo Almir e o engenheiro ambiental Maicon. Então, como é que vai proceder hoje o evento? Primeiramente, a gente vai começar com o Almir, e logo após o Maicon, e depois a gente vai abrir para as perguntas. Então, ao longo da palestra, fiquem à vontade de fazer os seus questionamentos pelo chat e também fazer alguma contribuição. E a gente vai iniciar com o Raimundo Almir, que é geólogo, mestre em gestão de risco. Atualmente, ele é pesquisador do Serviço Geológico do Brasil, né, e ele trabalha na produção de modelagem de inundação para a carta de suscetibilidade, trabalha também no mapeamento das áreas de risco geológico e hidrológico, e faz análise espacial para a implantação de aterros sanitários e também ministra cursos de modelagem de inundação. Então, Almir, sinta-se à vontade em começar a sua palestra. Ok, obrigado, Iris. Boa noite a todos. Eu espero que todos estejam em casa, seguros, com saúde, que é o mais importante no momento. E aproveitando que está todo mundo em casa, né, nada melhor do que aprender aí alguma coisa interessante para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia profissional futuramente. Então, como a Iris comentou, eu trabalho com modelagem de suscetibilidade à inundação, no âmbito do projeto, de um projeto desenvolvido na CPRM, chamado Projeto de Cartas de Suscetibilidade à Inundação e Movimento de Massa. Então, sem mais delongas, eu vou começar minha apresentação aqui, vou mostrar minha tela para vocês e começar a apresentação. Só um momentinho. Tá dando para todo mundo acompanhar a minha tela aí? Sim? Sim, Almir. Sim. Tá certo, então. Bem, gente, vamos lá. A apresentação de hoje, né, vai ser sobre a classificação de suscetibilidade de inundação a partir de uma modelagem hidrológica estática. Tá? Depois a gente vai explicar por que modelagem hidrológica estática. Mas vamos lá. Primeiro a gente vai fazer, são 30 minutos, então eu vou tentar colocar os principais elementos aqui do projeto e da modelagem para a gente poder
poder fazer, né, poder entender melhor por causa até do tempo, né? Se a gente falar muita coisa, pode passar do tempo e aí vai complicar um pouco o cronograma. Mas vamos lá. O conteúdo da apresentação, basicamente, é o panorama do projeto, falar um pouco da definição dos produtos e da utilização. Depois a gente vai falar da metodologia da modelagem em si, quais são esses dados, né, e como é que se faz essa modelagem, e algumas considerações que a gente tem que ter ao utilizar essas modelagens, tá ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer um pouco do panorama do projeto, bem rápido. O projeto Cartas de Suscetibilidade, ele parte de um conceito básico de suscetibilidade, que é a propensão natural do terreno a desenvolver algum processo do meio físico, né? Então, e também sem levar em conta a variável do tempo e a recorrência desse processo, né? Então, a carta de suscetibilidade, ela se pauta, se prende na propensão natural do terreno. Logo, por exemplo, vocês podem pensar, mas e os dados de chuva? Os dados de chuva na carta de suscetibilidade, ele não é levado em consideração, porque é a propensão do terreno em si, tá ok? Então, tendo o conceito do que é a suscetibilidade, né, vocês podem confundir muito suscetibilidade com vulnerabilidade. É por isso que é interessante entender o conceito que é utilizado na carta, tá? Porque às vezes confunde suscetibilidade com vulnerabilidade. Então a gente marca esse conceito aí para ficar bem claro. O objetivo do projeto em si é compartimentar, né, dividir, separar o solo em áreas homogêneas e classificá-lo de acordo com graus reais ou potenciais de suscetibilidade. Quais são esses graus? Saber onde tem um potencial alto de inundação, saber onde tem um potencial médio ou baixo, né? Assim como o movimento de massa também, que é um dos focos do projeto. Esse projeto ele tem uma base legal também, porque ele atende às diretrizes da Lei 12.608, de 2012, e a Política Nacional de Proteção de Defesa Civil. Tá? Então, ele está amparado por lei esse projeto. Ele tem também como princípio fundamental ações de prevenção que são integradas a políticas de ordenamento territorial e ao desenvolvimento urbano e do meio ambiente. Né? O nosso principal foco, ou, na verdade, o nosso principal cliente ou usuário dessas cartas são os gestores municipais, né? São os principais, mas não são os únicos. Qualquer pessoa tem acesso a esses dados, né? É um dado gratuito disponível no site da CPRM, qualquer pessoa pode baixar, pode utilizar tanto a carta em PDF, como os vetores, como todos os dados relacionados a esse projeto, tá? Então, são os gestores, os principais usuários, né, de municípios onde existem desastres naturais, como deslizamentos, inundações, corridas de massa, enxurrada, erosões e outros processos relacionados. Tá? Qual é a escala desse trabalho? Na Amazônia, a escala dessa carta é de 1 para 50 mil. Além disso, nós fazemos também um buffer de 30 quilômetros a partir da área urbana. Por quê? Na Amazônia, geralmente, os municípios são muito extensos em termos de território, né? E a dificuldade de acesso, né, para além da área urbana, para além da periferia do município, ela é muito evidente. Então, as vias de acesso são muito escassas. Então, para fazer o trabalho em um tempo hábil e um trabalho com qualidade, nós decidimos restringir nos municípios amazônicos a área de trabalho é um buffer de 30 quilômetros, a partir da área urbana. Em outras regiões, a escala de trabalho é de 1 para 25 mil e a área em si é a área do município. Ok? Aqui é um exemplo da carta de suscetibilidade, com os dois temas principais, né, de movimento de massa e inundações. Né? Nós podemos ver
que existem cartogramas de hipossometria, né, que mostra a altitude do terreno, cartogramas de declividade, cartogramas de relevo e cartogramas de intensidade de chuva, tá? E, como todo mapa que se preze, obviamente, tem uma legenda descrevendo todos os elementos principais do mapa, tá ok? Essa é a carta, a cara da carta de suscetibilidade, tá? Vamos para o que interessa, que é a metodologia em si, tá? Então, basicamente, o fluxo de trabalho da modelagem, ele é bem simples, né? Fazemos o levantamento do dado, o pré-processamento, o processamento, filtros e recorte final. O que são esses levantamentos dos dados? É obter esses dados, né? Como a gente faz para obter? E quais são esses dados, né? Por exemplo, os dados são obtidos de forma gratuita, tá, gente? Acredito que nenhum dado utilizado na carta ele é pago, tá? Então, são todos modelos, insumos gratuitos que a gente consegue em diversos parceiros e sites, né? Então, nós obtemos esses dados, fazemos algumas correções, principalmente no modelo digital de elevação, que é o insumo principal da modelagem. Fazemos correções nos padrões de relevo, depois eu vou falar mais um pouco disso. Comparação das drenagens também vai ser abordado mais à frente, né? Fazemos o processamento, ou seja, geramos o REND, geramos a suscetibilidade de relevo e a suscetibilidade altimétrica, cruzamos esses dados, né, para gerar um modelo de suscetibilidade, né? E aí utilizamos alguns filtros para melhorar o aspecto do modelo e temos um modelo final. Basicamente, os dados são os seguintes: o modelo digital de elevação, que é um dos principais, nós obtemos, como eu falei, gratuitamente de diversas fontes, né? E às vezes também eles são fornecidos pela prefeitura, e aí a gente já tem uma qualidade melhor, né? São modelos ali com 1 metro de resolução espacial, né? Então, com uma qualidade bem melhor do que os obtidos gratuitamente. Mas, geralmente, são modelos obtidos gratuitamente. E dentre os modelos digitais que nós usamos, o principal é o proveniente do Allos Pulsar, tá? Na verdade, ele não é o modelo Allos, o modelo digital de elevação fornecido junto com as imagens Allos, ele não é um modelo de fato extraído pelo Allos, né? Ele é um SRTM corrigido que funciona, né, também para a correção das imagens Allos. Então, ele é um SRTM corrigido e reamostrado. Nós utilizamos também imagens óticas, né, imagem de satélite, imagens de sobrevoo, imagens ortofotos, que geralmente são obtidas via Google, né, através do Quick Map Service, do QGIS. O IBGE fornece é um fornecedor também dessas imagens, e as prefeituras também costumam fornecer, quando possível, essas imagens. Mas aqui na Amazônia é bem difícil de alguma prefeitura fornecer uma imagem assim de alta resolução para que a gente possa trabalhar. Nós utilizamos também uma base cartográfica, que é obtida através do site do IBGE ou através do plugin OpenStreetMap do QGIS, ou também as prefeituras nos fornecem. Quando não existe base, nós construímos ou atualizamos durante o decorrer do projeto. Vamos lá manualmente no SIG e geramos a base, tá? Um outro item importante também são os padrões de relevo, né? Os padrões de relevo são fotointerpretados utilizando imagens e base cartográfica, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Ok? Então, são esses insumos que nós utilizamos. Oi? Oi? É a apresentação. Você precisa encerrar sua apresentação. Você precisa encerrar e apresentar novamente, que alguém entrou aí e iniciou uma nova apresentação e desfez de novo. Ih, rapaz, sério?
tem que parar de compartilhar sua tela e compartilhar novamente. Tá, ok. Pronto. Aí você tem que ir lá no... Isso, agora foi. Ok? Beleza. Então, eu vou voltar só um pouquinho aqui. Mostrei, né, os modelos, a obtenção desses dados, do modelo digital de elevação, das imagens, da base cartográfica, dos padrões de relevo. Ok. Então, aí nós já partimos para a metodologia em si. Quais são os dados utilizados? Nós utilizamos o modelo RAND. São 3 variáveis básicas. O modelo RAND, o relevo, propriamente dito, e o modelo digital, o MDE, né? Que, nesse caso aqui eu coloquei como altimetria, pode ser hypsometria, mas eu coloquei como altimetria. Então, são essas 3 variáveis que vão interagir para gerar o nosso modelo de inundação. Tá? Relevo, vamos lá. O relevo ele é classificado de acordo com a biblioteca dos padrões de relevo da CPRM. Tá? Os padrões de relevo, eles também são fotointerpretados visualmente em ambiente SIG, né, com base nas imagens de satélite ou ortofotos, no modelo digital, com base no relevo sombreado, curvas de nível, uma série de outras, dependendo da pessoa que está trabalhando, trabalha com fontes diferentes de dados, e também até o RIND serve para ajudar a mapear as planícies de inundação. E a classificação, ela, depois que nós temos esses padrões de relevo já mapeados e identificados, nós classificamos esse relevo de acordo com a suscetibilidade, seguindo Dantas 2014. Tá? Aqui, Dantas 2014, certo? Dentro ainda, falando um pouco ainda da biblioteca de padrões de relevo, ela compreende um acúmulo de experiências de mapeamentos da CPRM desde 1997, e ela representa o terceiro táxon hierárquico de Ross, de 1992, tá? Então, a gente lembra das aulas de geomorfologia, primeiro táxon das bacias sedimentares e tal, segundo táxon, as unidades morfoesculturais, planaltos, chapadas, e aí a gente vem para o terceiro táxon, que é um pouco mais detalhado. Aí a gente já tem as colinas, os morros altos, os morros baixos, né? Tem as planícies, né? Tem os tabuleiros, uma série de padrões já um pouquinho mais detalhados que os outros, os táxons acima. Lembrando que Ross, acho que, se eu não me engano, vai até o sexto táxon, tá? Então já é um nível de detalhe bem específico. Mas no caso das bibliotecas de padrão de relevo, ela vai até o terceiro táxon, geralmente, e às vezes chega no quarto, tá? E essa biblioteca de padrão de relevo, ela é organizada pelo geógrafo Marcelo Dantas, que tem uma larga experiência já com os mapeamentos de padrão de relevo, já fez diversos trabalhos pela CPRM, já tem vários artigos publicados, então ele é super conhecido. E a gente trabalha seguindo as orientações, né? Bem, então, e os padrões de relevo? Por que usar esses padrões de relevo? Porque ele busca padronizar, né, a morfologia do terreno, gerando dados morfológicos, morfométricos, que são fundamentais para delimitar essas áreas, as áreas que são sujeitas à inundação, enxurradas e corridas, né? O padrão de relevo, já adiantando para vocês, ele é um dado fundamental para que a gente possa restringir até onde os nossos modelos, até onde o RAND pode ser analisado, tá? Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente. Aqui é uma foto de uma inundação em Paraupebas, né, no Rio Paraupebas, em fevereiro de 2018. Né? Toda a planície de inundação ocupada, né, foi afetada pela inundação, como todos os anos ocorre. Aqui são os exemplos dos padrões de relevo. A gente pode ver aqui o código R1A, que é o código da planície de inundação mapeada. Esse é um padrão de relevo essencial para a nossa modelagem, né? Então, isso aqui é só um exemplo para vocês observarem como o padrão de relevo ele é construído. Tá? Aí aqui a gente já tem
acredito que sejam morros, colinas, morros altos, morros baixos, tá? Temos aqui os terraços fluviais, né, são exemplos, terraços fluviais. Aqui outra série de exemplos, terraços marinhos, baixadas, rampas de alúvio-colúvio, planícies lagunares, todos esses padrões são mapeados. Dentro dessa biblioteca, existem mais de 50 padrões já mapeados. E, vez ou outra, elas são atualizadas, né? Às vezes, o geólogo, o geógrafo vai para campo, identifica um padrão que não se encaixa muito bem nos padrões que já estão estabelecidos, aí, dependendo da situação, se cria um novo padrão, ok? Muito bem. Então, a partir dessa biblioteca e já desse conhecimento todo estabelecido, eu mostro para vocês agora um exemplo dos padrões de relevo de Porto Grande, no Amapá, né? Aqui foi possível extrair o quê? Esse relevo foi feito aí pela nossa queridíssima Luciana Miyagawa, que já faz, acho que, padrões de relevo aí há um tempo e muito bem feitos. E vamos lá. Aqui foram identificados colinas, morros altos, morros baixos, planícies de inundação, rampas de alúvio-colúvio, superfícies aplanadas, tabuleiros de secados, né? Então, dentre todos esses padrões, nós utilizamos Dantas 2014 para extrair os relevos que têm o potencial, que têm algum tipo de suscetibilidade à inundação, né? E aí nós conseguimos construir essa tabela, né? Padrões de relevo que são suscetíveis à inundação. Aí nós temos, planícies, obviamente, as planícies de inundação, né, terraços, né, as planícies fluvio-marinhas, fluvio-lacustres, recifes, depósitos tecnogênicos. Aí cada um tem uma classificação de suscetibilidade e tem uma nota ou um peso, como você quiser chamar, né, que dá a ele um grau de importância ou relevância na suscetibilidade. Indicando, por exemplo, que o grau 3 ele tem alta suscetibilidade, o grau 2 tem média suscetibilidade, e o 1 tem baixa suscetibilidade, né? Então, com base nesse relevo, com base nessa tabela, nós conseguimos extrair os relevos suscetíveis, né, de Porto Grande, no Amapá, né? As planícies receberam peso 3 e os terraços receberam peso 1, né, de acordo com a sua suscetibilidade. Aí, feito isso, guardo essa variável já classificada quanto à sua suscetibilidade. E aí eu vou para outro parâmetro, que é a altimetria, né? A altimetria, a gente parte do seguinte pressuposto, né? Ela é utilizada para ponderar a modelagem, porque a gente parte do pressuposto que as áreas mais baixas do terreno, elas possuem uma tendência maior à inundação, né? Então, e também nós utilizamos, para classificar a suscetibilidade da altimetria quanto à inundação, nós utilizamos a lógica fuzzy, né, que é uma função, através de uma função que dá um peso maior aos valores mais baixos do MDE, né? Então, basicamente, a gente pode olhar essa função aqui. Vamos imaginar que aqui embaixo o meu é 0 a 100, e ele representa o meu MDE, minha altura do terreno. E aqui eu tenho a minha escala fuzzy. E o que ela me diz? Que quanto mais próximo de 1, maior é a tendência do meu elemento fazer parte do conjunto. No caso do nosso trabalho, seria o potencial de inundação. Ou seja, quanto mais próximo de 1, maior é o meu potencial de inundação, né? E a gente observa que os menores valores estão mais próximos de 1. E quanto mais eu me afasto dos menores valores, né, eu vou me afastando do 1, ou seja, ele vai cada vez mais perto do potencial de suscetível, né? Então, com base nisso, eu consigo classificar também a minha suscetibilidade. Eu pego aquela escala 0 a 1 que foi realizada e transformo em 3 classes, né, com
Novamente, a mesma coisa do padrão de relevo. 3 guardei. E aí eu entro no range. Tá? O que é o range? O range, ele, em tradução, ele em teoria, o que o range faz? Né? Ele torna a drenagem de referência, não, desculpa, ele torna de acordo com o Wikipédia, ele torna a drenagem a drenagem, a referência à base do raster, e não mais o nível do mar. Ou seja, é a drenagem que vai ser o meu zero. Lembra que o modelo digital, qual é a referência dele? É o nível do mar. Né? Se eu tenho no modelo digital um pixel de 100 metros, significa que aquele ponto ele está a 100 metros de altitude do nível do mar. E o RIND, o que ele faz? Né? Aquele mesmo ponto de 100 metros, a referência dele não vai mais ser o nível do mar, e sim a drenagem mais próxima dele. Tá? E o RIND também, ele parte do pressuposto que as regiões mais próximas da drenagem são mais suscetíveis à inundação. Tá? E ele representa o contorno estático, ou seja, ele representa uma cota fixa, né? Porque nós temos os modelos, né? As modelagens de inundação, aquelas hidrostáticas, hidrodinâmicas, que você leva em consideração o fluxo, o movimento da água, e tem a modelagem estática, né, na qual o RIND faz parte, que ele só te dá a cota fixa de determinada suposta inundação. Né? Aqui é só um exemplo, só para clarear, né? A gente tem o MDE, né? O nível de referência dele é o nível do mar, e aqui o RIND, ele traz esse nível de referência para a drenagem, ou seja, aquele ponto que tinha um valor de 105 em relação ao nível do mar, ele passa a ter um valor de 5, porque é o valor dele em relação à drenagem. E aí, como é que ele faz isso? Né? Ele identifica os fluxos de drenagem, né? Ele indica os pixels de fluxo de drenagem. Em outras palavras, ele gera uma drenagem automática do terreno. Tá? E ele realiza uma subtração dos valores desses pixels em relação aos pixels mais próximos. Temos aqui, por exemplo, aqui em um tom mais escuro, nós temos os pixels 53, 55, 54, 53, 50. Esses pixels foram considerados como o fluxo da drenagem, foi considerado como drenagem. Então, ele pega esse valor e subtrai dos pixels mais próximos, ou seja, temos aqui 72, né, menos 53, isso vai dar 19. Então, aí ele vai fazendo isso para toda a imagem, e ele vai gerar uma nova imagem com essa subtração, ou seja, 72 menos 53 dá 19. E aí, a partir desse momento, a drenagem passa a ser o zero. Então, a partir dessa ideia, a gente pode ter a noção de qual área será inundada se uma drenagem chegar a uma determinada cota, né? O que é fundamental para o modelo, obviamente. Então, por exemplo, neste exemplo, nesta imagem, a gente pode ver que a cota é 19, aqui é 19, então, em teoria, esta drenagem precisaria alcançar 19 unidades de altura, porque eu não sei se está em metro, se está enfim, digamos que seja em metro, ela precisaria alcançar 19 metros para chegar nesse ponto aqui, tá? Então, é assim que o RIND trabalha. E esse aqui é um exemplo do RIND de Porto Grande. Tá? E em tons mais azulados, quanto maior, o mais forte o tom de azul, mais próximo da drenagem ele se encontra, ok? E aqui é um outro exemplo, né?
observa que, aqui é um detalhe do modelo, que ele é altamente dependente da drenagem, né? Onde existir drenagem, o rende vai ser calculado. E por isso que a drenagem automática, ela deve ter uma afinidade, a maior afinidade possível com a drenagem do terreno, né? A drenagem que a gente consegue enxergar na imagem. Então, um dos processos antes de preparar esse rende, nós geramos algumas drenagens e observa qual drenagem se encaixa melhor, né, faz uma comparação visual dessa drenagem automática com a drenagem do terreno, né, e observa e faz uma comparação direta, realmente, né, e faz vários testes e chega, olha, a drenagem com limiar de 2.000 é a melhor, né, não, com limiar de 1.000 é melhor, e aí vai. Então, para cada caso, a gente faz isso. Porém, para a Amazônia, a gente tem um problema um pouco mais sério, que é a dificuldade de obter imagens, né, do terreno, às vezes, por causa da vegetação, né, que é muito densa, então você não consegue observar, de fato, a rede de drenagem, né? Você consegue enxergar um pouco. Quem tem um olho um pouquinho mais atinado vai conseguir enxergar a drenagem, mas com muita dificuldade, né? E às vezes as imagens vêm com muitas nuvens, né? E aí a partir dessa dificuldade, a gente tenta criar um artifício. Qual é o artifício? Gera um modelo digital de elevação, né? E usa um exagero para tentar identificar esse padrão, essa drenagem, né, a densidade de drenagem, e fazer com que ela seja o mais próximo possível do que a gente infere na imagem, tá? Porque um outro problema dos modelos gerados para a Amazônia é a densidade da vegetação, né? O SRTM, ele mostra a copa das árvores, ele não mostra para você o terreno em si, né? Então, isso aqui eu não estou vendo o terreno, estou vendo as copas das árvores, mas é o dado que a gente tem para trabalhar, né? Então, a gente tem que se virar com esse dado. E aí nós conseguimos obter bons resultados trabalhando, mesmo assim, com todas essas dificuldades, a gente consegue obter bons resultados, resultados satisfatórios nesse modelo, tá? Então, esse é um artifício que a gente utiliza para fazer essa comparação da drenagem inferida na imagem com a drenagem automática, ok? Aí, certo. Um outro detalhe importante é que a gente observa que o algoritmo que gera essa drenagem, ele cria, a gente pode ver aqui ao sul do detalhe, ele cria mais de uma linha para a mesma drenagem, né? Por que isso ocorre? Isso ocorre porque em áreas planas, né, existe uma complexidade maior em calcular um caminho único para o fluxo. Então, o algoritmo acaba gerando mais de um caminho para esse mesmo fluxo, tá? Isso prejudica a drenagem? Prejudica, mas não chega a ser um grande problema, por quê? E esse é um dos motivos que nós trabalhamos com uma escala de 1 para 50.000, né? Então, por isso que eu falo que a gente tem que ter um tato um pouco mais, tem que ter um pouco mais de cuidado ao analisar o modelo e a sua escala, né? Então, ele não chega a ser um problema por causa da escala e geralmente essas áreas planas, né, elas são consideradas como como grandes planícies de inundação, né? Então, de todo modo, ela vai ter um grau muito alto de suscetibilidade, né? Ela vai ser mapeada pelos padrões de relevo como planície de inundação, né? Então, e a classe dela já vai ser 3, né? Vai ser a classe de alta suscetibilidade. Então, isso ou no máximo média, mas isso não chega a ser tanto um problema grave no modelo, né? A gente consegue contornar isso de certa forma.
E um outro ponto que a gente age também para diminuir esse erro é que a gente pode observar que o render ele é feito em toda a área da imagem. Mas o que me interessa? Me interessa a parte do render que é recortada pelo relevo suscetível, né? O relevo que foi feito é o que vai ser a minha área do modelo, né? Então, eu não preciso de um render em uma área que não é suscetível à inundação. Então, qual é essa área suscetível à inundação? O padrão de relevo vai me dar, né? Então, a gente recorta o render, o que reduz a propensão também de erros do modelo. Então, após o meu recorte desse render, eu parto para a classificação dele, que é a classificação em quartil. Nós tentamos utilizar algumas formas de classificação, né? Vamos pegar o modelo digital, fazer uma intersecção, gerar um transecto, ver qual é a altura do terraço, mas isso é muito mais jogar no escuro do que da forma que é feita atualmente. Atualmente, a gente usa o dado estatístico do modelo, né? Que é o método do quartil. O que ele faz? A gente pega o modelo render, divide em 4 partes, né? As 2 primeiras partes, que são os valores mais baixos do modelo, e no caso do exemplo aqui ele está de 0 a 3, nós consideramos alta suscetibilidade, né? Ou seja, pegamos o primeiro quartil e o segundo quartil, classificamos como alta. O terceiro quartil, classificamos como média, e o quarto quartil como classe baixa. Tá? Essa é a forma que nós classificamos o render atualmente. Então, eu classifiquei os meus 3 dados, né? Eu trabalhei e classifiquei os meus 3 dados. Agora eu vou entrar para a álgebra de mapas, ou seja, simplesmente nós somamos esses rastros, os pixels desses rastros, né? Então, nós somamos e reclassificamos, né? Eu pego a suscetibilidade de relevo, a suscetibilidade altimétrica, pego a suscetibilidade do render, somo e gero um novo raster, que vai ser o meu raster suscetível. E quanto maior o valor do pixel, maior vai ser a propensão daquela área, daquele pixel, daquele ponto, a uma suscetibilidade, a uma potencial inundação. Tá? Então, aqui, mais uma vez, relevo, altimetria, render. Já estou com eles classificados, vou somar, né? E aí a classificação, aí ele vai gerar uma outra imagem classificada dessa forma. Se eu tiver os pixels classificados como 3 e 4, eu considero eles como baixa suscetibilidade, pixels classificados como 5 e 6, média suscetibilidade, pixels classificados como 7, 8 e 9 como alta suscetibilidade. Tá? Depois que eu tenho tudo classificado, eu utilizo alguns filtros para deixar o modelo um aspecto um pouco mais amigável, né? Nós fazemos a limpeza de alguns pixels que ficam sobrando, algumas áreas bem restritas que são classificadas de forma incorreta, né? Fazemos uma limpeza no modelo e aplicamos uma suavização também. Tá? E o modelo final é esse aqui, né? Esse é o modelo classificado como alto, médio e baixo. Então, a gente pode ver que as áreas, né, próximas à drenagem têm uma tendência maior à inundação e as áreas mais afastadas têm uma tendência média ou baixa à inundação. Ok? A gente pode observar também que, por exemplo, conforme aqui, essa área ela é mais alta, né? Aqui ela é mais alta em relação a essas outras áreas aqui. Então, a gente consegue observar que há um peso maior para as áreas mais baixas, né? Que ele é aplicado devido à suscetibilidade altimétrica, né?
ela dá um peso maior para essas áreas mais baixas. Certo? Então, aqui é a cara do meu produto final, e é o produto que vai para não é exatamente esse o produto que vai para as cartas. Por quê? Porque esse modelo, ele é validado em campo. Os pesquisadores, os técnicos da CPRM levam esse modelo para o campo, lá no tablet e tal, visitam alguns pontos e observam se ele está condizente, se ali realmente é uma planície, se ali tem uma tendência mesmo de alta suscetibilidade, ou então conversa com os moradores locais para saber como é o regime de inundações naquela área, né? E vai compondo e vai corrigindo o modelo. Né? E às vezes ele chega, olha, me volta porque não está batendo. Né? Volta, usa parâmetro X, Y, Z e altera o modelo. E a gente vai e faz essas alterações. Então, esse é o produto final do modelo de inundação. Aqui é um aspecto dele sobre uma imagem, né, de satélite. Essa aqui é a área urbana de Porto Grande. Tá? Lembrando que o nosso foco, gente, não é a área urbana. Né? A gente tem uma tendência a pensar que a suscetibilidade ela é voltada para a área urbana, mas não é. O foco da suscetibilidade é o terreno ainda em expansão, é a área de expansão, ele é o principal foco. É lá que o gestor vai utilizar o mapa e vai falar, poxa, aqui eu não posso construir, aqui eu posso construir. Né? A área a área urbana ela já está construída. Né? Aqui você vai atuar com outro tipo de produto, né, da CPRM. No caso, você pode atuar trabalhando com o mapeamento de risco, ou com a carta geotécnica, ou com a carta de perigo. Né? Tem outros produtos da CPRM que são específicos para a área urbana. Bem, e aí a consideração, eu já passei de meia hora, gente, desculpa se eu passei, tá? Esse aqui é o último slide, prometo. Vamos lá. Considerações. A modelagem, isso serve para toda modelagem, né? Ela é uma redução da realidade, então a gente tem que ter cautela ao utilizá-la. Né? Eu uso 3 variáveis, e existem infinitas variáveis né, que agem naturalmente para gerar essa inundação. Então, eu uso apenas 3. Né? Ela representa o contorno estático, eu já comentei sobre isso, e ela é função da drenagem, do modelo digital e do relevo. Né? Então, quanto maior a qualidade da minha drenagem e do meu MDE e do meu relevo, melhor vai ser o meu modelo. Né? Em áreas amplas e planas, a modelagem ela apresenta uma tendência maior a inconsistências. É aquela coisa que eu expliquei para vocês, do algoritmo não conseguir calcular o fluxo exatamente, então ele cria várias linhas. Mas como eu tenho padrão de relevo, né, que classifica toda essa área ampla como uma planície, geralmente, então eu não tenho essas inconsistências, elas diminuem consideravelmente. Né? Essa modelagem, vocês podem estar pensando, mas por que não usa imagem de drone? Pode usar tal coisa, mas ela precisa ser aplicável a todo o território nacional, né? Mesmo com algumas modificações, mas ela precisa de um dado comum para todo o território nacional, que seja um dado de fácil utilização, por causa do tempo que é feita uma carta. Uma carta dessa, a gente leva de 2 a 3 meses para fazer. Né? E, assim, ou até menos, né? Até menos, 1 mês. Porque não existe, nós na CPRM, pelo menos na CPRM de Belém, nós trabalhamos em todos os projetos ao mesmo tempo, digamos assim. Não é, eu não só trabalho com suscetibilidade, mas eu trabalho com risco, eu trabalho com... Então, precisa pensar também na organização da equipe, então tem todo um pano de fundo de por que esses insumos são utilizados, né? Como eu só reforçando que essa modelagem ela é validada por trabalho de campo, né? Em que no trabalho de campo são feitas as correções do modelo, ou o próprio técnico faz em campo, ou volta para a gente corrigir esse modelo, né? E o produto final da carta ele é direcionado para planejamento e gestão, né?
para demandas mais específicas, a necessidade de outros produtos geotécnicos, né? Essa CPRM, a carta de suscetibilidade, ela é uma carta geotécnica, ela está dentro das classificações de carta geotécnica, mas para coisas mais específicas, há necessidade de outras cartas, né? Então, basicamente, isso que eu tenho para falar em meia hora, eu acho que eu consegui, né? Só mais uma coisa, a gente está tentando acrescentar a suscetibilidade das bacias hidrográficas através de índices morfométricos, né? Como densidade de drenagem, coeficiente de compacidade, índice de circularidade, mas isso ainda está um pouco em estudo, porque exige um pouco mais de cuidado nesse dado aqui, né? Um pouco mais de tempo. Então, a gente está tentando otimizar ferramentas para que isso seja feito de forma semi-automática, né? Para que a gente ganhe tempo e não atrapalhe no andamento do projeto. Mas pode ser que a gente futuramente utilize esses dados no modelo, né? Eu acho que alguns de vocês podem ter sentido falta dessas bacias. Bom, então é isso, gente. Qualquer coisa, aqui está o meu e-mail, né? O telefone da CPRM não precisa ligar, porque eu não estou lá, mas pode mandar e-mail se vocês tiverem alguma dúvida. E estamos aí, tá bom? Obrigado, gente. Desculpa aí se eu passei do horário. Obrigado, Mi, foi ótimo. Seu trabalho não só você, né? Você é um dos idealizadores, mas toda a equipe que proporcionou com que isso fosse feito. Antes da gente abrir a apresentação do Michael, eu só queria informar que após as perguntas, a gente vai abrir para sorteio de livros. Então, a gente vai, com base na lista de presença, a gente vai sortear 4 livros, tá, gente? Então, se vocês puderem ficar até o final, vai ser bem legal. Então, Michael, a próxima palestra vai ser apresentada pelo Michael. Ele é engenheiro ambiental, é assessor de recursos hídricos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas, possui experiência na área de monitoramento hidrológico, manutenção da rede hidrometeorológica, geoprocessamento, sensoriamento remoto e utilização de drones para monitoramento ambiental. Então, Michael, fica à vontade para começar a sua palestra. Boa sorte. Obrigado, Iris. Almi, parabéns pela palestra aí, muito legal essa palestra, importante demais, né, para o Brasilzão que a gente tem, principalmente para a Amazônia, onde a gente tem uma carência enorme de informação. Antes de iniciar a apresentação, gostaria de fazer algumas considerações aqui, agradecimentos ao pessoal que participou junto comigo nesse levantamento, né? Esse levantamento já vinha sendo feito entre o pessoal da Defesa Civil do Estado e a CPRM, mas não com a utilização de drones. Daí a gente agregou a secretaria para a gente elaborar, fazer esse trabalho de forma conjunta entre a CPRM e a Defesa Civil do Estado. Então, aí unimos forças aí para estar gerando um produto, né, que foi muito bem visto aí pela sociedade, principalmente pelo meio acadêmico. Vocês estão conseguindo enxergar o slide aí? Sim. Tá. Então, o nome do nosso projeto, que lá em 2018 a gente idealizou como definição de níveis de alerta hídrico no estado do Amazonas, nada mais, nada menos foi do que uma demanda da Agência Nacional de Águas, né? Onde o Estado adotou o programa de consolidação pelo Pacto Nacional das Águas, Progestão. Então, a Secretaria, por estar cumprindo metas aí, recebe um certo capital da ANA, né? A gente escolheu o município de Humaitá pelo fato dele ser um polo do setor graneleiro bastante influenciado, né, pelos eventos de cheia. Não só Humaitá, mas também como outros municípios do estado do Amazonas aí, que tem municípios que vão para debaixo d'água cerca de 99% do seu território, que é no caso de Anamã, né? Então, Humaitá a gente teve uma certa semelhança, porque também fazia parte da rede de referência da CPRM. Aí a CPRM poderia acompanhar a gente em campo, que é indispensável um técnico da CPRM pelo aporte, né? Pela experiência já com a rede hidrometeorológica e com monitoramento hidrológico. Então, participaram desses trabalhos a Luna Grip, que é pesquisadora de geociências na CPRM de Manaus, junto com o José Carlos, que foi nosso companheiro de campo aí.
a Fernanda Aline Petri, que é lá da CPRM de Porto Velho, a Gisele Pereira, que é gerente da Defesa Civil, lá da área de risco, né? E o Caio Lucas da Silva, aí, que é o nosso estagiário da secretaria. Bem, aqui só é um pouco do programa que eu havia falado para vocês, né? O Progestão. Ele é composto por 5 metas federativas, a qual eu sou responsável pela meta 1.4, que é a prevenção de eventos hidrológicos críticos, e a meta 1.5, que é a atuação para a segurança de barragens. Bem, a idealização desse trabalho de monitorar e de criar modelos de inundação dentro da cidade com utilização de drone foi justamente porque a gente viu que no monitoramento de barragens a gente conseguiu tirar dados de extrema eficiência, né, como declividade média da barragem, largura do talude, área da massa d'água. E daí escrevemos um projeto, como que a gente pode estar otimizando aí a coleta de dados em campo, ao mesmo tempo gerar produtos de qualidade que não só vão servir para a Secretaria, como para a CPRM e Defesa Civil, quanto também para o município. Então, a gente chegou no consenso, se você for utilizar a topografia convencional hoje para pegar pontos, coletar pontos em toda a cidade, você ia demorar bastante tempo. E com um drone, a gente conseguiu mapear cerca de 1.080 hectares, né, que é correspondente ao setor censitário da cidade de Humaitá, né, do limite urbano, e a gente conseguiu isso em 4 dias. Na meta 1.4, a gente tinha 2 objetivos entre 2015 a 2018, que era só a produção de boletim e a manutenção corretiva das plataformas de coleta de dados. Agora, em 2019, ano passado, entrou o levantamento de níveis de referência, que foi aí que a gente fez essa parceria com os entes federais e estaduais. Tá? Para vocês que não conhecem uma plataforma de coleta de dados, que são aqueles equipamentos que trabalham por telemetria da Agência Nacional de Águas, né? Esse daqui que eu estou apresentando nas figuras é uma PCD, que é o resumo da sigla aí, é a sigla. Então, ela é responsável por nada menos do que coletar dados de chuva, né, e dados de fluviometria. Existem 2 tipos de sensores que fazem a leitura desse dado, que são sensores de pressão, que ficam dentro do rio, que eles são acompanhados por uma caixa de passagem, então eles fazem a leitura do MCA, que é a massa de coluna de água, e o sensor radar, que ele fica em cima de uma estrutura, pode ser uma ponte, alguma coisa do tipo, que ele lê o espelho d'água. Tá? E aqui é um mapa representando a nossa rede, pela qual a Secretaria é responsável pelas manutenções, junto com empresas terceirizadas da Agência Nacional de Águas, como, por exemplo, a própria CPRM, a Construfam e a Cohidro. Todo santo dia a gente faz esse boletim de monitoramento hidrometeorológico, né? E a gente caminha para as defesas civis municipais, Secretaria de Meio Ambiente, para o CEMADEM, para o SENAD, para a Defesa Civil Estadual, para o Corpo de Bombeiros. E esse boletim contém dados de cota das principais da nossa rede, né? E atrás dele a gente tem, desculpa pela legenda aí, verso, eu não me atentei a isso. Atrás dele a gente tem os dados meteorológicos que é fornecido pelo nosso parceiro CIPAM. Então, para esse levantamento, a gente teve aí o objetivo geral de definir níveis de alerta hídrico através de levantamento de campo, né, e mapeamento com uso de drones. O objetivo específico, converter as cotas das seções de réguas, porque, se vocês não sabem, pelo menos aqui as seções de réguas do estado do Amazonas, elas são ligadas a um nível de referência local, elas não têm nível altimétrico. Então, para a gente um nível, então, é importantíssimo a conversão dessas seções de réguas que estão em nível arbitrário em altimétrico. Criar planos de voos para aeronaves remotamente pilotadas. Controle geodésico, que é fundamental você ter esses pontos, não só os pontos geodésicos, como os pontos de checagem também. Daí o nosso amigo José Carlos da Mata, assistindo a apresentação, ele foi o técnico responsável por estar coletando esses pontos. E
processamento e geração de nuvem de pontos, MDS, e depois MDT, que é o MDS é modelo digital de superfície, e MDT é modelo digital de terreno. E logo em seguida aí a produção de mapas de alta resolução. E esqueci de colocar aqui o cruzamento com outras diversas bases vetoriais, né, que a gente tem do IBGE, do próprio Google, de arruamento e etc. Bem, a cidade de Humaitá tem um índice populacional de 55.080 habitantes, né, uma estimativa do IBGE, distante da capital Manaus de 675 quilômetros em linha reta. A última cheia histórica aí foi em 2014, 25,63 metros. E o total de bairros afetados na cidade são 8. E população que vive em área de várzea, aí, que não foi o caso do nosso mapeamento, cerca de 12 mil. Mas é interessante ressaltar que essa população, quando é afetada da área de várzea, elas se deslocam para a cidade, né, para buscar ajuda humanitária, tanto da prefeitura quanto da Defesa Civil Estadual. E para vocês que não sabem também, o Humaitá hoje é um dos municípios que mais crescem no Amazonas, né? Tem o seu PIB aí ligado diretamente à agropecuária e escoamento de grãos, onde a gente tem dois portos graneleiros que fazem escoamento de carga para o Pará, para Roraima e outras cidades aí que compõem o Rio Amazonas. O planejamento de voo foi feito com drone deploy. A gente utilizou uma sobreposição de 75%. Então, cada fotinha que o drone vai tirar, ele vai ter 75% de sobreposição com a foto da lateral, né? Vai ficar coberta uma com a outra, cerca de 75%. A altura, respeitando aí os padrões do DSE, Departamento de Controle Aéreo da ANAC, né? 120 metros. E o que acontece? A gente teve que dividir a cidade de Humaitá em 12 quadrantes, por causa da autonomia do drone, né, que ele tem capacidade de mapear 25 minutos, sendo para usar 75% da bateria, e sempre com uma margem de retorno aí, a gente deixava entre 15% a 20% da bateria. A gente lá na secretaria tem os drones multirotores, que são da linha Phantom, e tem os drones de asa fixa. O ideal desse trabalho aqui é que a gente tenha menos erros possíveis, né? Tanto no processamento quanto nas fotografias tiradas. O que acontece é que os drones de asa fixa eles têm menos estabilidade que os quadrirotores. Os quadrirotores eles têm um gimbal de 3 eixos que conseguem, se der uma rajada de vento, por exemplo, eles conseguem estabilizar a câmera no ângulo correto, né? Sobrevoer com uma inclinação de 90 graus, por exemplo, deu um vento, ele consegue deixar a posição da câmera na mesma angulação. Já os asa fixas não, se der uma rajada de vento lá, ele vira, né? Capaz, nessa rajada de vento, quando ele virasse, ele tirasse uma foto aí fora do ângulo e isso comprometesse nosso modelo em algumas regiões. Então, foi escolhido aí utilizar os quadrirotores. O drone utilizado foi o Phantom 4 Pro nesse levantamento, pelo fato dele ter um obturador mecânico, né? Hoje, os da linha Mavic, eles têm um obturador automático, isso gera muito arrasto na imagem, e a fins aí de não gerar muito erros para o modelo, a gente decidiu utilizar o Phantom 4 Pro. Durante esse trabalho, é importantíssimo a gente coletar aí informações de campo, né, com os agentes locais, com as pessoas que vivem nessas áreas de inundação. Ou então, representantes do governo local que conhecem a realidade. Então, a gente fez o levantamento aí junto com o pessoal do Corpo de Bombeiros local e o IPAAN lá, que tem um centro multifuncional, né? Aqui o Carlos da Mata, Fernandes Gisele da Defesa Civil, e essas pessoas indicaram para nós os melhores pontos para se coletar dados com GPS. A gente já foi estabelecido aqui de Manaus, né, os pontos para ser coletados, mas eles falaram para a gente, esses lados aqui, essas ruas inundam em determinada cota e tal. E isso é importantíssimo a gente coletar esses pontos nesses locais para você poder calibrar seu modelo digital de terreno, né, de acordo com o risco local. Então, a Gisele aí conseguiu pegar todas as ruas, não, os principais pontos de inundação que tem um impacto significante na cidade de Humaitá, e daí fazer o nivelamento dessas cotas, né? Com auxílio do teodolito e GPS geodésico.
que aí na figura 7 mostra aí um ponto de controle. Então foi feito um X com PVC e tinta, onde a gente pode marcar, né, no chão e visualizar através da imagem do drone para a gente onde a gente pegue os pontos homólogos e referendar ele com altimetria e coordenadas absolutas. Então, com essa imagem eu não consigo ver, mas dando zoom eu consigo ver aqui o meu ponto de controle. Tá. Aí esse processamento ele foi feito em 2 instâncias, né? A gente processou os dados sem os pontos de controle para ver o erro que eu tenho dos pontos homólogos. Só com o drone, aí a gente gerou um erro total de 23 metros. E no eixo Z, aí, que na altitude, a gente gerou 28,38 metros. E o erro de processamento com os pontos de controle, a gente gerou aí centímetros, né? Em relação ao modelo do drone já correlacionado com os pontos de controle, do GPS geodésico. Então, no eixo Z, aí, na altimetria, a gente teve 2,020 centímetros. Aqui é a qualidade da sobreposição dessas imagens, né? E a gente pode perceber que a gente teve índices satisfatórios em quase toda a região central. As bordas, naturalmente, elas vão ficar com um índice menor de sobreposição, por causa que são bordas, né? Tem outras imagens para comparar. E esse processamento demanda de uma máquina boa, de um computador bom. Então, foi num total aí de 4.857 imagens, tempo de processamento 152 horas, porque a gente processou tudo no alto. Configuração do computador aí foi Intel Xeon, 64 GB de RAM. Vale lembrar que a gente usou também memória virtual do HD de 12 GB, placa de vídeo GTX 1660 e um SSD da Samsung Evo, junto com HD aí. Então, na geração da nuvem de pontos, né, esse modelo que vocês estão vendo aqui na imagem 12, na figura 12, são vários pontos que cada ponto desse, a gente chama de pontos homólogos, a gente tem uma informação de altitude e coordenada, né? Então, por metro quadrado, a gente teve aí 30,4 pontos e o total do modelo a gente gerou 522.446.879 pontos em todo o perímetro urbano da cidade de Humaitá. Essa nuvem de pontos, vale lembrar que é com ela que eu vou poder classificar tudo aquilo que está acima do solo, como vegetação, casas, carros, e gerar o meu MDT, modelo digital de terreno. Tá? Então, aqui foi feita uma condição para classificação usando o programa Metashape, onde eu falei para o programa, se a declividade for maior que 35 graus, a uma distância de 0,5 metros, eu quero que você classifique para mim como um objeto qualquer. E se não tiver essas condições, eu quero que você classifique como solo, como chão. O programa, às vezes, ele gera erro, mas depois a gente consegue manualmente selecionar esses pontos que ele não corrigiu, né? A gente consegue fazer aí manualmente. Mas, por todavia, aí, a gente tenta achar uma declividade de acordo com a cidade que a gente vai mapear, que isso varia muito, né, das condições geológicas do terreno. O Humaitá se adequou a 35 graus. Ele conseguiu classificar para mim... conseguiu classificar a nuvem de pontos muito bem, com 35 graus de declividade. Então, com isso, a gente gerou um modelo digital de terreno aí, com uma resolução espacial de 4,96 centímetros por pixel, né? Isso significa que se eu der o zoom na minha imagem, eu vou ter o tamanho do pixel ali de 4,96 centímetros. E uma escala de trabalho de 1 para 186, né? Aí um nível de detalhamento muito grande. Só voltando lá no tempo de faculdade, onde o professor explica qual é a diferença entre MDT e MDS, né? MDT é o terreno nu e cru, que a gente tem sem as casas, sem os carros, sem as árvores. E MDS eu tendo uma perspectiva da altimetria com os telhados das casas e tudo que está acima do solo. Por que não utilizar modelos digitais de elevação, né? A gente tem aí o modelo da ALAS, de 12,5 metros, que é uma SRTM metida besta melhorada. A gente tem a própria SRTM remodelada, que antes era 90, foi para 30.
e a ASTER-GDEM aí que os valores flutuam entre 90 e 30 metros de resolução. Esses modelos eles não me dão escala de trabalho suficiente para eu trabalhar num detalhamento urbano, né? Eu não consigo ter uma dimensão de rua, por exemplo. Então, o modelo da Allos me dá uma escala de trabalho de 1 para 65 mil, o modelo da SRTM de 30 metros, 1 para 120 mil, e o da ASTER-GDEM aí, só eu baixando a cena e ver e rezar para que ela me dê um modelo de 30 metros aí aproximado. Então, com isso, a gente consegue criar esses modelos de inundação já referendado, né, nos locais que a gente visitou. E daí a gente pede os acervos fotográficos que geralmente as prefeituras têm para a gente poder validar. Tá? A orla de Humaitá, que fica bem aqui, ela foi metade para o saque. No nosso modelo também mostrou aí o nível de inundação que chegou. Esse modelo simulando a maior cheia em 2014. Foi de 25,38, se eu não me engano, de 23,65. Essa ponte aqui, eu estive na cidade no ano de 2014, ela foi para debaixo d'água. Então, no nosso modelo, ele pegou com eficiência aí a cobertura da ponte. Tá, aí, com isso, a gente consegue definir os níveis de alerta com levantamento de campo, e os modelos a gente consegue gerar esse cartograma aí, esse mapa de mancha de inundação, né, para saber quais são as zonas das cidades afetadas. Além de gerar esse raster indicando quais são esses pontos críticos da cidade, a gente pode cruzar com qualquer tipo de base de dados. Por exemplo, eu peguei a base de dados do Google, o OSM, né, que ele me mostra todas as ruas da cidade, mais atualizado que o IBGE, inclusive. Eu consigo gerar modelos topográficos de todas as ruas e saber qual o ponto exato dessa rua vai inundar. Né? Se a cidade estivesse como posso dizer, com o cadastro de IPTU, todos os lotes da casa já referenciados, a gente conseguiria definir quais são as casas que vão inundar em determinada cota. Tá? Então, as aplicações aí, na verdade, as aplicações aí que a gente faz a gente utiliza o monitoramento aplicado ao modelo, daí a Defesa Civil, junto com instituições mitigadoras, através do boletim, podem estar atuando, né, de forma preventiva, de acordo com o alerta que a CPRM faz mensal, quando está perto do nível das cheias. A modelagem hidrológica que a CPRM, modelagem estatística que a CPRM faz. Então, aí a gente pode ter ações nos possíveis locais afetados, né, redução de gastos governamentais e redução de perdas e danos. Esse modelo ele não serve só para fins de monitoramento hidrológico, mas também como a gestão de infraestrutura da cidade, drenagem, depósito de resíduos, ocupação do solo e, por fim, a definição também de parcelas de propriedade de IPTU, né, dos lotes para arrecadação municipal. No caso, a gente gera uma ortofoto para o município de altíssima resolução, eles conseguem ter esse tipo de trabalho. E hoje a gente conseguiu já mapear com essa metodologia cerca de 3 municípios, que foi o Humaitá, Irunepé e Lábrea. A gente iria para Parintins, mas devido à pandemia não foi possível. E essa foi as referências bibliográficas que eu utilizei que a gente utilizou para estar executando esse trabalho. Bem, eu fui rápido aí na minha apresentação, espero que vocês tenham gostado. Assim, foi um trabalho que a gente fez para cumprir meta, né, do Projeção, que a gente estava com uma certa pressa em executar esse trabalho, e hoje em dia a gente já tem mais uma folga para desenvolver todo o processamento, detalhar mais esse tipo de trabalho. Obrigada, Michael. A gente vai abrir agora para as perguntas. Quem se sentir à vontade de falar pessoalmente pode ligar a câmera, mas eu vou fazer alguns questionamentos que estão aqui no chat. Os primeiros, eles foram direcionados para o Almir, e tem 2 perguntas também para ti, Michael. Deixa eu ver aqui. A primeira pergunta é da Valmira Ferreira.
Essa pergunta é direcionada para o Almir. Ela pergunta como a classificação de suscetibilidade à inundação em áreas que possuem zonas de suscetibilidade e zona de ocupação é utilizada pelos governantes para uma melhor gestão de ordenamento territorial, principalmente na Amazônia, onde há um predomínio de moradias em áreas de risco. Pois é, respondendo essa pergunta, é interessante reforçar que a suscetibilidade, o modelo, né, a carta, ela não é feita, digamos assim, para que o gestor utilize ela como base naquela área que já está ocupada, né, apesar dela também ser feita nessa área. Porque para essas áreas já ocupadas, aí é necessário um mapeamento de risco, né, que vai te dar um panorama muito mais específico, né, de cada área com relação a essa dificuldade do risco. Né. A suscetibilidade, ela não vai levar em consideração as moradias, ela vai levar em consideração só o terreno. O mapeamento de risco, ele já leva os problemas envolvendo o terreno e a vulnerabilidade das moradias. E o mapeamento de risco, ele é numa escala de muito mais detalhe, 1:1000. Então, é a partir desse modelo, a partir do mapeamento de risco, que o gestor deve trabalhar dentro da área urbana. Tá? A suscetibilidade, ela é voltada para áreas de expansão, em como ocupar as áreas e quais são essas áreas que devem ser ocupadas em um novo ordenamento da cidade, né, na expansão da cidade. Não sei se eu consegui responder a pergunta dela, mas eu acredito que seja isso. Eu queria também que tu respondesse, considerando essas diferenças geomorfológicas que a gente sabe que tem em todo o Brasil, e que na região amazônica, grande parte das áreas inundadas, elas se associam às áreas planas, que a gente que já trabalhou com mapeamento de relevo, sabe que é difícil diferenciar, às vezes, com base nessas imagens, as planícies dos terraços. Eu queria saber qual foi o maior desafio de elaborar essas cartas, porque não é uma coisa muito fácil, porque a gente sabe que existem muitas diferenças no Brasil, na questão geomorfológica, e se houve alguma dificuldade que se aplicasse aqui na região amazônica. O principal desafio é justamente a drenagem, né? E também identificar a drenagem, na região amazônica principalmente, já que os modelos disponíveis que a gente tem, eles identificam a copa das árvores, né? A apresentação anterior eu estava falando sobre isso, essas diferenças entre modelos digitais, né? Então, o modelo digital de elevação, o de superfície, ele vai identificar a copa das árvores, o SRTM, né? E é esse que a gente trabalha. Então, aqui na Amazônia, a gente tem uma região muito densa em termos de vegetação. E essa dificuldade é que faz com que o trabalho tenha com que a gente mude a escala do trabalho, né? Porque em outras regiões, que tu não tem uma área tão densa, o modelo se comporta de uma forma melhor e é possível detalhar um pouco mais essas áreas. E por conta disso, por conta dessa dificuldade de visualizar o terreno como um todo, até extrair os padrões de relevo também são difíceis, né? Ou seja, a extração e a busca dessas variáveis, elas são bem mais complexas do que em outras regiões. E a gente tenta extrair leite de pedra, digamos assim, né? Mas consegue fazer um trabalho satisfatório. E, Almir, só para ratificar, a escala de trabalho geralmente utilizada na Amazônia, qual é a diferença da escala utilizada aqui para as regiões que apresentam essas imagens com melhores resoluções?
Porque, Sim. porque eu lembro que a gente fez um mapeamento numa escala de 1 para 50 mil em Prainha, e geralmente lá no Rio, né, eles usam 1 para 25 mil. Né? Eu queria saber se esses mapeamentos do ano que vem, já para o Amapá, vão ser na escala de 1 para 50 mil ou na escala de 1 para 25 mil. Não, como são os mesmos insumos, digamos assim, ele vai continuar com 1 para 50 mil, com um buffer de 30 quilômetros. Isso aí não vai alterar nada, justamente por causa dessa dificuldade. Se a gente forçar muito a barra, o trabalho já perde um pouco do feeling cartográfico, né? Então, é interessante manter nessa escala, infelizmente. Tá certo. Almi, a Milena tem uma pergunta relacionada à questão do range, que ela queria que tu detalhasse um pouco mais. Ela pergunta qual operador para gerar o range é a partir do FlowPath ou do DEM? Você usa o ArcGIS ou o QGIS ou o ArcGIS? E aproveitando a pergunta dela também, qual é a relação da rede de drenagem automática e como é que tu procedes com a aferição para drenagem que não são permanentes? É feita essa diferenciação? Tá, o range a gente usa dentro do ArcGIS, né? Um dos nossos geólogos, ele conseguiu fazer uma ferramenta, fazer um range para o ArcGIS, né? Então, a gente usa direto no ArcGIS, não usa de nenhuma outra fonte, nem no QGIS, é diretamente no ArcGIS. No caso da drenagem, nós não aferimos, não diferenciamos. No caso da drenagem automática, nós não diferenciamos as drenagens permanentes e não permanentes. É mais uma constatação visual da aferição, comparando a drenagem automática com a drenagem que a gente consegue enxergar na imagem, né? Ou, não digo a drenagem propriamente dita, mas o caminho dela, né? O possível caminho da drenagem. Essa diferenciação, ela geralmente é feita durante a construção dos padrões de relevo, né? O geólogo, o geomorfólogo que mapeia os padrões de relevo, ele vai identificar quais são as planícies mais importantes naquela área. Geralmente, em drenagens não permanentes, né, não são geradas planícies, né, e então ela acaba, às vezes, não entrando no modelo por causa disso, né, porque não é gerada uma planície, não se considera tão relevante assim. Não sei se eu respondi, eu acho que é isso. Oi, Almi, parabéns pela palestra. Eu vou só complementar a minha pergunta. No caso, por exemplo, porque no teu modelo tem o FlowPath e o DEM. O range, pelo que eu entendi, é como se fosse algo específico, né? Mas tem alguma relação com a ferramenta do Hydrology, que tem o Flow Accumulation, que tem essas ferramentas que geram o fluxo da drenagem também nos caminhos? Sim, o RIND, ele nada mais é do que uma junção dessas ferramentas, né? Tem agora eu não vou lembrar, uma ferramenta que a gente usava há muitos anos atrás, o é uma ferramenta do INPE. Você gera, não era o ArcHydro, era uma ferramenta do INPE que chamava, enfim, eu não vou lembrar, mas você gerava você corrigia o modelo, você gerava a direção de fluxo, o fluxo de acumulação, gerava a drenagem, e aí ele gerava, no final, ele gerava o RIND, né? A nossa ferramentinha, ela já faz todo esse processo. Você só coloca o limiar da drenagem. Olha, eu quero fazer um RIND com uma drenagem de limiar de 1.000, ou seja, a partir de 1.000, se eu não me engano, são 1.000 pixels que fluem para aquele ponto, ele vai considerar drenagem, né? Abaixo disso ele não considera. Então, aí
eu coloco lá o limiar de 1000 e ele vai já fazer o processo. Ele corrige, ele faz a direção de fluxo, faz o fluxo de acumulação e já gera o render, já gera a imagem. Não precisa fazer esse passo a passo, né? Ele mesmo faz no próprio ArcGIS direto. O Elton ele faz agora uma pergunta direcionada para o Maicon. Qual seria a resolução em centímetros que fica essas imagens dos drones Ivantes? E uma outra pergunta, que eu acho que essa é rápida de responder, esses dados das curvas altimétricas gerados pelos drones, eles estão associados aos dados da chuva? Existe um sistema de alerta baseado nessas informações? Tá, respondendo a pergunta do Elton primeiro. Elton, a minha resolução do modelo vai depender muito dos fatores climáticos, meteorológicos, da minha altitude de voo e da câmera que o meu drone aporta, né? Então, geralmente, na linha Phantom, aí sobrevoando a 120 metros, a gente tem os modelos baseados de 4 a 7 centímetros. Mas isso vai depender dessas condições. Agora, se eu tiver um drone melhor, voando a 120 metros de altura, vou ter uma resolução muito melhor ainda. Por exemplo, hoje os nossos Vantes lá da Secretaria têm uma câmera Sony acoplada de 48 megapixels, né, profissional. Então, eles conseguem gerar facilmente aí modelos de 2 centímetros de resolução. A outra pergunta da Iris não são associadas com os dados de chuva. O sistema de alerta que existe é o da CPRM, né? Que a gente está definindo esses níveis de referência para colocarmos nos boletins diários e ter esse acompanhamento. Esse é o sistema de alerta que existe. Futuramente, a gente pensa em integrar esses dados em uma plataforma online, então um aplicativo, onde que o público pode ir lá ver se ele está numa zona de risco ou não. Tá certo. Tem uma outra pergunta aqui da Milena. Ela pergunta se é preciso internet para o drone operar e se já teve algum problema com Flyway. A gente não precisa de internet porque o planejamento ali é feito na capital, né, antes da gente sair para campo. Se ocorrer algum imprevisto, a gente faz o planejamento ou no hotel ou faz essas correções mas em campo mesmo, quando você está operando o drone, só precisa estar com o planejamento de voo pronto e a imagem de background, né, de fundo já baixada. Esses problemas de flyway ocorreram nas primeiras linhas dos drones da DJI, né? Onde os hardwares, eles ficavam, por exemplo, o controlador e medidor de inércia do drone, que é chamado de MU, eles ficavam extremamente loucos, daí o drone ia embora, ia para uma posição descalibrada. Já aconteceu isso comigo quando eu fazia estágio no INPA, da gente decolar do outro lado da ponte do Rio Negro, no Iranduba, e depois decolar lá do INPA, acabou que o hardware do drone armazenou a última coordenada como home point. Então ele voltou lá pro lugar de origem, né? Que eram uns 18 quilômetros do local que a gente estava. Acabou que ele caiu por causa da bateria. Mas era um Phantom 2 Vision, então uma tecnologia aí já ultrapassada. Hoje um drone ele conta com cerca de dois controladores dentro, né? Um para a câmera, que caso o controlador primário do drone falhe, ele tem o controlador da câmera para teleguiar ele para o local de origem, tá? E, Maico, só complementando a minha pergunta, quanto tempo é a bateria? Quanto tempo, mais ou menos? Hoje o fabricante fala principalmente eu vou te dar umas duas comparações, Milena. A gente tem um Vant na secretaria que ele é capaz de mapear até 3.800 hectares no único voo, né? Ele tem uma autonomia aí de 1 hora e 40 minutos. Mas devido àquele problema que eu falei para vocês, em relação a jatos de vento, que daí a gente gera modelos imperfeitos, né? A gente optou por utilizar mesmo o quadrotor. Hoje os quadrotores, as linhas mais novas suportam aí na uns 15 minutos.
essa é em 20 minutos de voo. Obrigada, Maicon. Almir, não quer fazer diretamente com ele? Desculpa, Milena. Não, só ia perguntar sobre a estabilidade de vento. E voo a qual altura, Maicon? Para ter uma boa estabilidade, assim. Não, o drone, os quadrotores, eles têm uma boa estabilidade por causa do gimbal, né? Então, se ele sair da posição de inércia dele por exemplo, for arrastado para o lado, o gimbal continua na mesma posição. Eu vou ter problemas só, eu não digo problemas, mas pode me ocorrer um problema só na sobreposição daquele ponto daquela imagem, quando for captar algum ponto homólogo, né? E daí eu posso ter variações na sobreposição de 60%, 70%. O ideal é que essa sobreposição não caia abaixo de 65%, porque daí eu vou ter menos pontos homólogos para ele poder fazer a triangulação e gerar os meus modelos. Michael, uma dúvida. Assim, uma imagem de 1 por 1 quilômetro, né? Ela demora quanto tempo para processar em um note semelhante ao Dell G7? Assim, tu tem uma ideia? Cara, vai variar bastante. Por exemplo, qual modelo de drone você vai utilizar para o teu mapeamento? O Por Phantom exemplo, 4, se que é for o que um tem. Phantom 4 com uma É. câmera de 24 megapixels, Câmera que tem vai depender muito do aporte de imagem que você vai processar, né? Uma grade de 1 por 1 quilômetro, por exemplo, você vai ter que fazer processamento em rede, né? Eu aconselho fazer processamento em rede, colocar aí o máximo de computadores em cluster possível para processar. A grade de 1 por 1, eu não vou te dar a quantidade de tempo, porém, se tu sobrevoar, por exemplo, a 300 metros de altitude, 350, você vai reduzir bastante a quantidade de fotos que você vai utilizar no processamento e você vai ganhar, você vai perder em resolução do teu modelo, né? Mas resolução mínima, você vai ficar com 8, 10 centímetros de pixel. Beleza. Você demoraria aí uma semana para processar tudo. Tá, uma outra dúvida. É o Dell G7, né? Core 7, 12 GB de memória RAM, se eu não me engano. Acho que é 16. 16, é por aí. Tá, uma outra dúvida, por exemplo, a gente, no nosso planejamento da CPRM, da nossa equipe, a Sheila, a Iris, a gente está com uma ideia de levar um drone, a gente recebeu um drone relativamente recente, e para mapear a linha de costa, certo? Ou seja, ambiente de praia, né? Muito vento. Tem algum horário assim que tu acredites que tenha menos interferência do vento para a gente poder fazer Cara, não. Isso varia muito de cada região, né? Você tem que ver. A gente sempre, quando vai voar, fazer um planejamento de voo, a gente baixa um Wind, que é um programinha, ou então você pode consultar no teu computador, que ele mostra a previsão do tempo. Então, eu sempre estou atenado aí nas condições meteorológicas para poder sobrevoar, né? Agora, eu te aconselho, quando for sobrevoar, procurar um horário com menos insolação possível. A gente, por exemplo, sobrevoava entre as 9 e 10 da manhã, 10 e meia, e à tarde a partir das 15 horas, né? Porque quanto mais insolação, mais efeito de sombra você vai ter. Isso para alguns pontos homólogos acaba atrapalhando. Entendi. Beleza. Eu quero fazer uma pergunta que é direcionada para os dois. Na verdade, eu não sei se é fácil de responder, mas, assim, base nos dados compilados da CPRM até esse ano, né, a gente verificou que mais de 58% da região norte e centro-oeste apresenta tipologia de risco à inundação, né? E a gente sabe que o ideal seria fazer a revisita dessas áreas de risco de 2 em 2 anos. Só que isso é impossível por conta da questão financeira, questão logística. E eu queria saber a opinião de vocês, qual uma
qual geotecnologia que seja eficiente, não seja tão cara, que a gente pudesse aplicar para o mapeamento preliminar antes da gente ir para o campo. Vocês têm alguma ideia ou não? Maicon, quer começar? Assim, cara, em relação às imagens, alguma geotecnologia, o carro da Google, se eu não me engano, ele passa num ponto de 5 em 5 anos, né? Então, às vezes, vale a pena você pegar a base do Google, a OSM lá, você definir ela no QGIS e pegar a classe que você quer trabalhar, arruamento. Às vezes tem até alguns arruamentos lá que já vem com padrão altimétrico, né? Porque o carro do Google ele coleta esses dados, tanto altimétrico como as fotos das regiões. Mas aí a atualização demora muito tempo, né? Você vai esperar um período de 5 anos aí, e a utilização de modelo seria inviável. Pelo menos o da Alus Pausar, que eles utilizam, né? Foi remodelado em 2011. E a SRTM é de 2000, então utilizar imagem de satélite, por exemplo, a Seabase 4A, que lançou agora em parceria com a China, seria uma opção de você verificar a situação, não da altimetria em si do terreno, porque ela não tem funcionalidade disso, mas cobertura vegetal, se houver algum deslizamento, alguma alteração naquela área, alguma ação antrópica. Assim, ela é o que a gente tem de melhor hoje em dia, gratuito, né? Eu vou nessa mesma linha, assim, porque eu acredito que para a nossa escala de trabalho não tenha muito uma imagem, aquela imagem que a gente possa pegar e usar como uma referência pré-campo, digamos assim. Uma teoria, uma ideia pode ser possível utilizar o RAND em um possível pré-campo para identificar as áreas que têm um potencial de serem inundadas, né? Gerar um RIND para aquela área, assim, mesmo sem padrão de relevo para recortar nem nada. Eu acho que é uma opção. E verificar quais são as áreas que têm um potencial de inundação. Legal, acho que a gente pode testar isso. Cadê os alunos aí? Não tem Campo. pergunta de aluno, não? Não tem aluno não pergunta mais, rapaz. Todo mundo calado. Só dando outro palpite aqui também. Hoje a gente tem uma tecnologia que está sendo implementada agora no estado. Principalmente a gente vai contratar com o serviço de consultoria. São drones que eles têm capacidade de até 4 horas de voo e conseguem ter uma autonomia de 200 quilômetros. Então, no meio de 200 quilômetros, ele consegue mapear 4.000 hectares, né? Isso é uma possibilidade aí de também estar realizando um levantamento desse. Show. Seria perfeito. Gente, é o seguinte, a gente está se aproximando já do fim, então, como não tem mais perguntas, a gente queria começar o sorteio dos livros. Eu queria agradecer, a palestra de vocês foi maravilhosa, assim, eu acho que contribuiu muito, eu aprendi pra caramba, e a Milena daqui a pouco vai finalizar também, eu só queria agradecer muito, eu acredito que a gente tenha expandido muito a questão da inundação, assim, para os alunos, e até mesmo para nós que já atuamos nessa área. Então, vamos lá para o sorteio. Sheila, Milena. Vou só compartilhar aqui rapidamente com todos os participantes quais são os livros que a gente vai estar sorteando. Rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá aparecendo para vocês? Sim. Tá aparecendo, Iris? Sim, está aparecendo. Então, esses são os 2 livros que a gente vai sortear. A Sheila vai realizar o sorteio. São 2 livros da ABGE, o curso de Geologia aplicada ao meio ambiente e o outro livro, A Contribuição da Geologia Urbana ao Desenvolvimento, Recuperação
e Conservação de Cidades. Então, são 2 livros justamente nesse âmbito aplicado das geociências e da geologia especificamente, né? Que eu acredito que seja de interesse para todos que se inscreveram e participaram desse webinário conosco. Então, como é que a gente faz, Sheila? Olá, pessoal, boa noite. Eu vou compartilhar aqui a tela do nosso sorteio, tá, Milena? Pode tirar aqui. Tá legal. Posso tirar a minha, então? Pode tirar. Pessoal, essa aqui foi a nossa lista dos dias. Nós tivemos um público de 61 pessoas que acompanharam nossas lives, né? Então, a gente vai do número 1 aos 61, 61 pessoas. E aqui eu vou colocar para sortear o primeiro livro, né? Nesse intervalo de 1 a 61. Então, o primeiro número foi o 27, tá? Então, o nosso 27 foi a Gleice Costa, que é o primeiro livro. Alguém pode anotar aí, por favor? A Gleice está participando hoje? Eu acho que ela já saiu. Ela participou, só que ela saiu já. No momento, Mas a gente vai encaminhar um e-mail para ela. Tá. E deixa eu voltar, então. Tá. Vamos sortear o segundo livro, é o número 12. Palestrante também está incluso nesse sorteio aí? Tá? César Pinheiro. O César está presente, foi nosso aluno lá da UFA. Certo. César. Parabéns, César tá aí, né? César. Parabéns. E sortear o nosso último livro, número 15. A Diane. Marmelada. Vai ganhar. Vou abrir um monte. Sorteia de novo, sorteia de novo. Sorteia de novo. É marmelada. 34. Almir. Marques. Laís. Laís também é engenheira ambiental. 2 engenheiros ambientais ganharam os livros de geologia ambiental aplicada. Excelente, hein, gente? Parabéns, pessoal. Deixa eu compartilhar. Parabéns. Ô, Almir, eu dei um equívoco aqui, fui pesquisar a configuração do teu G7, é muito bom, cara. Você consegue aí 2 dias, processando tudo no alto, eu acho. Já melhora, né? Já melhora um pouco. Com certeza. Já melhora um pouco. Legal. Valeu. Bom, gente, então, acho que ninguém tem mais perguntas, né? Dado o avançar da hora também. Eu acho que vou finalizar, então, o evento. Não saiam, antes de finalizar, a gente vai bater uma foto ainda, mas eu gostaria muito de agradecer aos palestrantes de hoje, ao Ami e ao Maicon, pela disponibilidade de contribuir conosco aqui. As palestras foram excelentes. Eu sou super fã de trabalhar com inundação, então eu também aprendi bastante. Muito obrigada. E agradecer também às pessoas que me apoiaram na organização do evento, os colaboradores da BGE, né, Iris, Sheila, o Sidney, o Elton, a Diane, que estiveram conosco nesses 2 dias, ajudaram a divulgar também o evento. Agradecer novamente à UFRA, né, em nome do Pró-Reitor de Extensão Adjunto, que apoiou também na realização desse evento, por meio da plataforma institucional da UFRA que a gente tem, o SIGA. Agradecer aos participantes que estiveram conosco no primeiro e no segundo dia. Dado o interesse que a gente tem nesse tema, a gente vai estar tendo outros eventos ano que vem. A nossa ideia é justamente trazer um pouco mais desse debate para esses profissionais, independentemente se eles são das geociências ou não. Os engenheiros ambientais também atuam nessa área.
E a ideia é essa. Então, gostaria realmente de agradecer a todos. Estou muito contente com o resultado desses 2 dias de webinar. E passo a palavra, então, para a moderadora Iris e para a Diane darem as palavras finais também. Se a Sheila ou se os palestrantes também quiserem falar alguma coisa, e depois a gente bate uma foto, tá bom? Muito obrigada. Mana, tu já falou tudo, né? Já agradeceu. Eu só quero agradecer a participação de todos e eu espero que a gente se encontre novamente num próximo evento e a gente possa discutir ainda mais, né? Essa questão da geologia de engenharia na região norte, porque aqui a gente dá muito foco na questão da geologia básica, que é importante também, mas a gente precisa de mais profissionais que atuem nessa área, na nossa região. Eu acho que a gente só tem a ganhar. Boa noite a todos. Antes que todo mundo saia, vamos se associar à BGE Núcleo Norte, à BGE Nacional, aí, por favor, gente, que aí a gente vai ter mais eventos exclusivos para associados, então não se esqueçam. Boa noite. Boa noite, gente. Sim, Até obrigado gente. pela oportunidade aí, tá? Boa noite. Vamos abrir as câmeras para a gente tentar bater uma foto? Quem consegue bater? Sheila? Se os meus alunos estiverem aí também, puderem ajudar. Ninguém consegue bater uma foto legal? Vou tirar aqui um print. Bora lá. 1, 2, 3 Tá. e sorrindo. Já. Pronto. Olha, o Paulo tá aí, né, Paulo? Tá escondido aí, né, Paulo? Paulo é Não, não tô estagiário. escondido, não. Escondido, Paulo. Tava prestando atenção Obrigada, em tudo. gente. Tchau, gente. Valeu, abraço. Tchau, boa Tchau. noite a todos. Muito Valeu pelo obrigada. Os convite. certificados vocês podem baixar pelo SIGA, tá bom? Obrigada aí, Posso- palestrantes. Valeu, Obrigada a Didi. todos. Tchau, tchau.